Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou ligar. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Oi, gente! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Keila, faço parte do Ninféias e estudo artes cênicas na UFOP. Hoje eu vou tratar de dividir com vocês informações que podem ajudar muito a todos nós que vivemos nesse mundo capitalista, e principalmente a nós mulheres, já que o tema é a escravidão moderna ou o tráfico humano. Bom, eu prefiro chamar de tráfico de mulheres, já que somos nós as maiores vítimas desse crime, que configura-se como um crime complexo, de difícil prevenção e resolução dos casos. Assim, necessita da participação de todos, vítimas em potencial, parentes, amigos e sociedade como um todo. Eu não queria ser feminista. Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI, minha gente. Feminismo deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil de imaginar que uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar que por onde eu passar, todos possam me respeitar. Eu detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta, eu não tenho opção, porque ainda vemos mulheres sendo abusadas no busão. Vemos relacionamentos abusivos se tornando coisa normal, ou melhor, coisa de casal. Ninguém liga pra mulher ou pra sua dor, fazendo acreditar que tudo isso é amor. Vemos a mídia a todo momento querendo nos empurrar o padrão. Eles fazem com que a gente tenha noção de que nunca chegaremos a ser considerado bonito pra toda a nação. Passamos o dia escutando que as mulheres não estão se respeitando. Quando que vão entender que do nosso corpo somos nós que estamos no comando? A expressão tráfico de pessoas, tráfico humano, significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fim de exploração. Bom, gente, consentimento para ser explorada é, no mínimo, estranho, né? E para nossa sorte, a lei vê da mesma forma. O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em vista qualquer tipo de exploração, é considerado irrelevante. O tráfico de seres humanos é o crime organizado que mais cresce depois do tráfico de armas e drogas e movimenta mais de 32 bilhões de dólares anuais. Essa transação ilegal atinge 2,5 milhões de pessoas. Calcula-se que uma única vítima gere um lucro entre 13 a 30 mil, pois diferente dos entorpecentes e dos armamentos, uma mesma vítima pode ser vendida várias vezes ao longo desta cadeia criminal. E caso você tenha alguma notícia, alguma denúncia sobre isso, Disque 100 ou Disque 180. Os aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo são um dos meios mais comuns nas rotas internacionais. Bom, eu falei o que é o tráfico humano. Falei também que não há consentimento perante a lei transnacional para este crime e lhes dei número dos lucros. Agora vamos falar historicamente e socialmente sobre o perfil e as finalidades deste crime. O fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil iniciou-se aproximadamente em 1550, 50 anos após a chegada dos portugueses, durante o chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530. Na tentativa de manter e fixar o colono e considerando a falta de mulheres brancas, iniciou-se o tráfico de jovens órfãs portuguesas a fim de tornarem-se esposas dos conquistadores portugueses. Como também, nas primeiras décadas, o trabalho pesado e forçado utilizou-se dos nativos, mas as doenças, os constantes confrontos armados com o homem branco, os maus tratos e os conflitos entre tribos reduziram a população indígena consideravelmente, sendo empecilhos audaciosos planos portugueses. Estes, já apoiadores da prática da escravidão justa, dos considerados infiéis pelos cristãos, estenderam a ideia de infidelidade religiosa aos negros da África e por volta de 1570 iniciaram a importação sistemática das pessoas escravizadas. A vida sexual das mulheres escravas também era tida como um bem a ser explorado, visto que essas iniciavam sexualmente os jovens filhos dos ricos fazendeiros e ficavam à disposição de seus proprietários durante boa parte de sua existência, e muitas vezes ainda eram submetidas à prostituição.
A partir do século XIX, a legislação internacional passou a voltar seus esforços na proibição desse tráfico, já que, com o tráfico negreiro, mulheres europeias eram trazidas por redes internacionais de traficantes para a Europa e os Estados Unidos, e para as colônias para trabalhar como prostitutas. O tráfico de mulheres brancas se tornou preocupante devido a um pânico moral nesses locais. Então iniciou-se uma força contra o tráfico dessas mulheres. Mas somente em 1904 que os primeiros instrumentos legais para combater o tráfico nacional e internacional de mulheres, depois chamado de tráfico de pessoas, de fato saiu. Em 1998, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional passou a definir a escravidão sexual e a prostituição forçada como crimes internacionais de guerra contra a humanidade, como é visto até hoje. O tráfico humano é mais antigo que eu e vocês. Inclusive, estou aqui lhes contando isso e refletindo que só estou aqui porque um ancestral meu passou pelas condições do tráfico humano. De acordo com a PESTRAF, que é a pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual no Brasil, as maiores vítimas do tráfico internacional de seres humanos são as adolescentes e as mulheres adultas solteiras ou separadas judicialmente entre 15 e 25 anos, com disponibilidade para deixar o país. Geralmente são negras e pardas, habitam as periferias dos centros urbanos, são oriundas das classes sociais mais baixas e possuem pouca escolaridade. Um estudo realizado pela UNODOC em 2009 revelou que a exploração sexual comercial tem as mulheres como principais vítimas. 66% são mulheres, 13% são meninas, 12% são homens e 9% meninos. Ainda assim acha mimimi? Conversa fiada? Como já escutei muitas vezes, falta de vergonha na cara? Vamos ser mais didática então. Vamos jogar estatística, já que parece que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o 5º país mais violento para mulheres no mundo. A cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta, a estatística é ainda mais violenta. Homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Em média, 47,6 mil mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. E em 70% dos casos, a vítima era próxima dos seus agressores. 3 em cada 5 mulheres vão sofrer algum tipo de violência dentro de algum relacionamento. Até 2030, podem morrer 500 mil mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. 94% das mulheres já foram assediadas verbalmente, enquanto 77% delas já foram assediadas fisicamente. E vocês acham que o feminismo é exagero? O feminismo é um desespero, pois estamos em um mundo que ainda tem que explicar que somos seres humanos e não algo que se possa descartar. O tráfico de pessoas tem por finalidade a exploração sexual, o trabalho doméstico, a adoção de bebês, a remoção de órgãos, o trabalho forçado. No Brasil, de forma majoritária, as vítimas são traficadas para outros países como Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, Estados Unidos, Alemanha e o Suriname. Estes são os principais destinos internacionais das pessoas aliciadas. Nós temos 241 rotas de tráfico internacional e nacional. No norte, nós temos 76 rotas. No nordeste, nós temos 69 rotas. No centro-oeste, 33. No sudeste, 35. No sul, 28. O município Oiapoque, que é fronteira com a Guiana Francesa, no Amapá, é um ponto central do tráfico, inclusive de crianças. De lá, parte um grande número de mulheres, boa parte com menos de 12 anos, para a Guiana Francesa e para o Suriname, de onde a maioria é levada à Holanda. A Espanha aparece como o país da Europa que mais recebe mulheres brasileiras, vindas principalmente do Nordeste. O que torna países mais propensos a sofrerem este tipo de tráfico? O que será? Bom, eu posso dizer, é a vulnerabilidade. Sim, gente, voltamos ao início de tudo. A desigualdade na distribuição de renda que deveria ser combatido pelos governos, mas que é ignorado, pois o capitalismo em países com péssima gestão funciona sobrecarregando uns e dando o mínimo para essa pessoa existir e enchendo o bolso de outros, não é mesmo? O Brasil tem mais pessoas vulneráveis.
A vulnerabilidade que a desigualdade deixa as pessoas brasileiras por falta de assistência pública, considerando a grande porcentagem de pessoas desempregadas, as relações culturais classistas, patriarcais e conservadoras que estigmatizam as mulheres como mercadoria, exóticas e erotizadas, e as reduzem à subalternidade, discriminando-as pela sua condição de gênero, bem como classe, raça e etnia, nós temos então a apresentação de um cenário favorável às mais diversas formas de violência dos direitos humanos das mulheres, dentre elas o tráfico de mulheres. Ainda hoje, é comum para homens levarem seus filhos para perderem a virgindade com mulheres que trabalham com a prostituição. Está na nossa cultura essa atitude machista. Como também é fácil de ver a femininização da pobreza, onde somos nós, mulheres negras e pardas, a maioria de pessoas pobres no Brasil. Muitas dessas mulheres são mães solteiras, que é também outro fator de risco para que esses criminosos cheguem até nós. Pois se você está imaginando que isso acontece na calada da noite, amiga, você está super enganada. A maior parte dos traficantes se aproximam via redes sociais, propõem emprego com salários muito melhores que no Brasil. Prometem uma vida diferente para que você possa ajudar seus familiares. Alguns iniciam um relacionamento com as mulheres, casam com estas mulheres aqui no Brasil e as levam para seus países. Algumas mulheres trabalham com prostituição aqui e são levadas a acreditar que lá fora as condições e o retorno financeiro serão melhores. Mulheres trans também costumam cair nessa trama por necessidade financeira. Mas, em qualquer uma dessas situações, ao chegar no país de destino, seus passaportes são retirados. No mesmo dia já estão fazendo programas, pois sem saber, adquiriram uma dívida com o custo das passagens, das roupas, das estadias, que só tende a aumentar, para que ela nunca possa sair desta cadeia. Quando já não são úteis para a exploração sexual, são vendidas para outras finalidades. Então não me venha pedir delicadeza, pois tenha certeza que isso aqui não vai rolar. Foi-se a época de gentileza, vamos com 2 pés no peito mesmo, passar por cima de qualquer tipo de sujeito, derrubando esse seu preconceito. Afinal, confundir a violência do opressor com a reação do oprimido não faz o mínimo de sentido. Mas hoje, vocês não conseguirão mais nos parar. Na luta de outras mulheres, buscamos força pro nosso caminhar e temos fé que tudo vai mudar. E que vamos desconstruir e que essa merda de patriarcado vai cair. Só precisamos nos unir. Porque é tão lindo viver com a sua igual, com a plena consciência que ela não é sua rival. Sensação de liberdade, total felicidade. Hoje, mulheres precisam ser feministas, mas tomara que algum dia elas não precisem mais ser. E que finalmente alcancemos o nosso devido poder. E eu peço, pra qualquer deus de qualquer religião, que a próxima geração não enfrente o mundo tão sem noção. Bom, gente, mas como sair disso, né, depois que você já tá lá dentro? A resposta não é boa de se ouvir nem de se falar. Muitas dessas mulheres conseguiram voltar pois de alguma forma fugiram. Entraram em contato com seus familiares que fizeram de tudo para ajudá-las, ou através do consulado brasileiro nesse país. Mas a verdade não é nada fácil, principalmente se houver casamento. O consulado não poderá fazer nada. No Oriente Médio, por exemplo, sabemos que lá as mulheres são propriedades do marido. Há ONGs no Brasil, como a ONG Ágata, que oferece apoio jurídico e psicossocial às vítimas do tráfico. A ONG 27 Million, que um dos seus projetos é o AWAC VR. É um projeto de realidade virtual que transporta os espectadores para diferentes regiões do país e do mundo e conta as histórias da vida real da escravidão moderna em primeira mão. Comunica de forma poderosa a realidade de como a escravidão se parece e fornece verdade para muitos equívocos sobre o tráfico de pessoas. E tem outros projetos, eu escolhi falar sobre esse porque eu achei isso muito interessante. Há também o projeto Resgate, que tem como objetivo ajudar as vítimas do tráfico humano, principalmente mulheres vindas da prostituição. Eles não querem somente ajudá-las a retornar à sua terra natal, mas, sobretudo, de reintegrá-las na sociedade. Esse projeto e as 2 ONGs vão estar com o link logo abaixo das nossas referências aqui no podcast. Essas ONGs têm parcerias com ONGs de todo mundo que trabalham em prol do resgate das vítimas, mas poucas pessoas saem dessa. Bom, gente, para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixarei minhas fontes de pesquisa e recomendo o documentário chamado Vidas Roubadas, da jornalista Jennifer Lemos, e o canal do YouTube Sobrevivendo na Turquia, de Dani Bodiano. Lembrando, Disque 100 ou 180 para denúncias. Muito obrigada para quem me viu até aqui e até a próxima. La la ya la ya, la la ya la ya.
Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.